continuação do livro Cristão Contagiante, de Mike Milkberg e Bill Hybels. Capítulo 4. O poder da atração da autenticidade. Imagem é tudo. Isso aqui nos diz uma popular campanha publicitária. E ao que parece, muitas pessoas acreditam, em especial gente que frequenta a igreja. Basta olhar quanta energia alguns cristãos e ministérios gastam para manter uma bela fachada, mesmo quando inconsistências e conflitos profundos jazem sob a superfície. Ironicamente, porém, o lema de muitos dos que buscam a verdade de forma sincera é: conteúdo é tudo. Essas pessoas percebem a diferença a quilômetros de distância. Têm a impressionante habilidade de distinguir o que é real e o que não é. Lee Strobel era repórter do jornal de Chicago Tribune e começou a frequentar a igreja de Willow Creek no começo dos anos 80. No esforço de agradar a esposa recém-convertida, Leslie, no interessante livro Inside the Mind Church Heart and Mary, na mente dos descrentes Harry e Mary, Lee lembra: quando eu, um não crente cético, entrei na igreja, ativei minha antena de hipocrisia para varrer o local em busca de sinais de que as pessoas apenas brincavam de igreja. Na verdade, eu buscava agressivamente por falsidade, oportunismo e engano, porque sentia que se conseguisse encontrar uma desculpa para rejeitar a igreja com base na hipocrisia, estaria livre de rejeitar o cristianismo como um todo. Resultado foi que Lee descobriu juntamente o contrário. Viu que a igreja estava cheia de pessoas sinceras no esforço de saber o que significa agradar e servir a Cristo em seu viver diário. E isso causou tal impacto ao longo do tempo que, além de abandonar o ateísmo e aceitar o perdão de Deus, Lee comprometeu sua vida com o ministério em tempo integral e até mesmo serviu a igreja de Willow Creek por vários anos como um dos pastores da área de ensino. A falta de autenticidade entre aqueles que afirmam ser cristãos pode transformar-se numa barreira quase intransponível para a crença. Esse problema foi resumido anos atrás, numa música chamada Jacob Ladder, A Escada de Jacó, que ficou no topo das paradas musicais. Huey Lewis cantava sobre ser perseguido por um gordo que proclamava a salvação. Não é surpresa ele ter respondido que não estava com pressa de pensar nessas coisas e acrescentar, com sarcasmo: eu não quero ser como você. A maioria não diz isso de forma tão direta, mas pode ter certeza de que está pensando o mesmo. Essas pessoas não têm interesse em entregar a vida a Cristo, a menos que observem padrões atraentes e coerentes na vida dos cristãos. Joy Aldrich, autor do livro Lifestyle Evangelismo como Estilo de Vida, expressa-se da seguinte forma: os cristãos precisam ser boas novas antes de poderem partilhar as boas novas. Jesus disse: se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muito fruto. João 15, 5. As primeiras coisas, primeiro. Embora tentador, seria prematuro sair correndo para dar dicas práticas de comunicar nossa fé. Sabemos antes de nos tornarmos cristãos extremamente contagiantes, precisamos ter uma vida que convença as pessoas de que temos a doença. Se quisermos ser os cristãos cheios de sal e de elevado impacto que Jesus disse que precisamos ser, devemos fazer primeiro um autoexame e fazer quaisquer ajustes de caráter necessários. Devemos começar certificando-nos de que nosso estilo de vida confirma as palavras que dizemos. Modificando a letra da música, queremos que as pessoas observem a nossa vida e pensem: nunca pensei que sentiria tanta urgência em relação às questões espirituais, mas com certeza gostaria de ser como eles. A pergunta que surge naturalmente é: como os cristãos estão se saindo de modo geral? Para tentar encontrar uma resposta,
Às vezes inicio conversas casuais com pessoas que não sabem qual é a minha profissão. Tenho uma curiosidade, digo: você conhece pessoas cristãs? Como elas são? Qual é a impressão geral que você tem sobre elas? Ouço cada coisa. Você deveria fazer o mesmo em algum momento. Com frequência, maior do que eu gostaria de admitir, as pessoas dão respostas perturbadoras. Dizem: conheço alguns cristãos e bem tenho de descrevê-los como meio limitados, de mente fechada. Sabe, pessoas muito rígidas. Outros dizem: eles são meio isolados, gostam de ficar na deles. Não os conheço bem porque estão sempre dentro de seu mundinho. Outros relatos são piores. Conheço alguns convertidos e preciso dizer, eles me incomodam muito. Sinto como se fosse condenado toda vez que passo por eles. Eles são muito cheios de justiça própria, ou eles são tão simplistas, ficam tagarelando respostas triviais da Bíblia para qualquer problema complexo. E às vezes acho que são, na maioria, um bando de hipócritas. E tão interessante quanto decepcionante é o fato de que bem poucos que professam a fé terem reações positivas em relação aos cristãos. Meu desejo era que, todas as vezes que eu perguntasse a opinião das pessoas, a primeira coisa que saísse de sua boca fosse algo do tipo: os cristãos são pessoas íntegras de moral elevada, ou eles são cheios de compaixão, são bondosos com os outros, em especial com os menos favorecidos. Ou, os cristãos falam a verdade, pode contar que eles sempre serão francos com você. Você não deseja que a percepção geral sobre os verdadeiros cristãos seja diferente daquilo que muitas pessoas têm em mente? Precisamos de relações públicas melhores, pois a impressão que os outros têm de nós exerce profundo impacto na visão que elas têm de Deus. Insight divino. Jesus reconhecia a importância das impressões. É por isso que ele deu instruções tão claras sobre o sal e sobre a luz. Sabia que, ao aprender a viver essas diretrizes de maneira tangível, as pessoas começariam a ver as suas boas obras e a glorificar ao Pai de vocês que está no céu. Você percebe onde Jesus quer chegar com esses versículos de Mateus 5? Ele estava dizendo que as atitudes e ações de cada um de seus seguidores atrairiam as pessoas a um relacionamento com Deus ou as empurraria para mais longe. Por isso, Jesus incitou que seu povo, daqueles dias e de hoje, vivesse de uma maneira que atraísse as pessoas para o Pai. Pense nisso. Nosso modo de vida diário tem consequências que chegam até a eternidade. Recentemente li a carta escrita por uma cristã recém-convertida, a pessoa que tanto havia influenciado sua vida. Ela faz uma lista de qualidades contagiantes que percebia na vida desse cristão mais experiente. Veja um trecho do que ela escreveu. Sabe, quando nos conhecemos, comecei a descobrir nova vulnerabilidade, uma cordialidade e uma ausência de pretensão que me impressionava. Vi em você um espírito triunfante, sem nenhum sinal de estagnação interna. Pude perceber que você era uma pessoa em crescimento e gostei disso. Vi que você tinha uma autoestima forte, que não se baseava na sua superficialidade de livros, de autoajuda, mas em algo muito mais profundo. Percebi que você vivia segundo convicções e prioridades, não simplesmente por conveniência, prazer egoísta e ganho financeiro. Nunca eu havia conhecido alguém assim. Senti amor e interesse profundo à medida que você me ouvia sem julgar. Você tentou entender-me, simpatizou e celebrou comigo. Demonstrou bondade e generosidade, não a só mim, mas a outras pessoas também. Você defendia algo com firmeza, mostrava disposição a ir contra a corrente da sociedade e a seguir aquilo que acreditava ser verdadeiro. A respeito do que as pessoas dizem e de qual seria o custo, por essas razões, além de muitas outras, descobri que queria muito ter aquilo que você tinha. Agora que me tornei cristã, senti o desejo de escrever para dizer que sou grata, muito além do que as palavras podem expressar, por sua forma de viver a vida cristã perto de mim.
Basicamente, o que essa recém-convertida disse foi: agradeço a você por ser um cristão contagiante. A leitura dessa carta me motiva a viver como um cristão contagiante também. E você? Tenho certeza de que quer também que sua vida seja muito mais do que quincalheiras, brinquedos e zeros a mais na folha de pagamento. Uma vez que essa área é crucialmente importante, nos 3 capítulos seguintes vamos focar as qualidades chaves que estimulam as pessoas espiritualmente sensíveis a considerar aderir ao cristianismo. Embora existam outras que possam ser discutidas, essas 3 características, autenticidade, compaixão, sacrifício, parecem ser as mais necessárias ao cristão contagiante. Se forem eliminadas, é quase certo que o interessado buscará em outro lugar. Se forem vividas, você se tornará extremamente contagiante em sua influência sobre os outros.